Bem, vamos então começar por criar um novo projeto. Isto não interessa para nada. À falta de nome melhor, vou-lhe dar a data de hoje. 12. Não é 12, é 13 já. Exato. Bom, então primeiro qual é o objetivo? O objetivo é fazer um desenho e depois fazer uma pequena animação desse desenho. A animação vai consistir em mudar as cores do objeto. No entanto, é algo parecido ao que é pedido no trabalho de avaliação. Portanto, depois de terem um conjunto de objetos, digamos assim, vamos querer mudar-lhes as cores em sucessão. Antes disso, vamos fazer o desenho. O desenho vai consistir num conjunto de círculos colocados numa disposição circular, ou seja, formando também uma circunferência de círculos, por assim dizer. Estão a ver? Portanto, vai ser assim vários bolos colocados assim à volta com um espaço no meio. O espaço no meio, depois poderemos adaptá-lo ou configurá-lo, mas a ideia base é esta. No fundo, isto vai ser uma desculpa para vermos como é que utilizamos classes, objetos e uma série de coisas que já falámos e também um pouco arrays, que é algo que vocês começámos a falar um bocadinho na semana passada. Não vamos dar mais matéria propriamente sobre arrays, mas vamos ver outro exemplo de utilização parecido ao que é pedido no trabalho prático, em que aparecem lá uns arrays de GObject ou coisa do género, não é? Certo? Bom, então vamos começar por criar um programa principal. Estou com um pouco de inspiração para nomes, vou-lhe chamar Drawing. Eu vou apagar, como costumo, aqui estas coisas para poupar espaço. Vou apagar esta. Pronto. E então, nós podemos começar por aqui, de certa forma. Se nós quisermos fazer esse tipo de desenho, que são umas circunferências, umas à volta em forma circular. Já perceberam a ideia? Ou será melhor fazer um desenho? Era melhor fazer um desenho, mas eu não tenho ideia como funciona. Vou ter que imaginar. Ter uma circunferência, depois outra, todos colocados assim à volta. Repara o que é? Como é que, ainda antes de estarmos a pensar no detalhe como é que fazemos isso, como é que podíamos fazer aqui o nosso programa principal para conseguirmos fazer isso? Podemos pensar aquilo que se chama top-down, né? Pensar de cima para baixo. O que para baixo são as coisas mais detalhadas. Se no nível menos detalhado, portanto mais abstrato, como se costuma dizer em informática, podemos fazer de conta que temos quase que uma função que nos resolve logo o problema. Até podemos pensar que temos logo um objeto que é logo o desenho que nós queremos fazer. Algo desse género. Ou temos uma função, ou temos um objeto. Vamos pensar, as duas hipóteses são estas. Ou temos um objeto que nós mandamos desenhar e é logo o que nós queremos. E é claro que depois a seguir temos que ir fazer esse objeto. Já vimos como é que fazemos isso, não é? Com os G-compounds. Portanto, inventamos, por assim dizer, que vamos ter esse objeto e partimos desse pressuposto, ou inventamos que temos um método que é capaz de fazer o desenho. Vamos perceber as duas. Está claro as duas hipóteses? Vamos ver o que é que isso significa em termos de código, que ajuda a perceber-se melhor o que é que isto significa. Se for um objeto, se fizermos de conta que já temos o objeto, tem o nosso desenho, o que é que teríamos que fazer aqui? Se fôssemos por aí, temos de ter... Sim? Exato, vamos ter uma classe. Portanto, temos que inventar um nome para a classe. Agora estou aqui a tentar lembrar do nome disto em inglês. Sim. Isto é um nome, isto no ano passado também foi um motivo natalício, porque há que é uma girândola, uma coisa assim, mas agora não lembro o nome exato. Não é? Uma grinalda, é isso. Grinalda. Mas em inglês como é que é? É outro nome. Vou aqui pôr o nome em inglês, não é? Exato, vamos ver como é que é grinalda no Google, exatamente.
Já agora, vamos pôr aqui no Translate. Grinalda. Em inglês. Não, não está, não é, não me parece seja isto. Ah, essa. Garland, é isso mesmo. Garland. G. Podemos inventar que temos um objeto que é já o que nós queremos fazer, que é o tal Garland. E ficava como? Como é que fazíamos? New Garland. Não é? Sei lá, depois podíamos dizer que queríamos isto na posição 100, 200, não é? Que já fazia sentido. E agora o que é que fazíamos? Add G. Pronto, isto é o nosso programa. Esta parte já podia estar resolvida do run. O nosso run não precisava de ser mais do que isto. A única coisa que podíamos fazer era um desenho. Podíamos fazer isso corresponder a criar um objeto que faz o desenho. Certo? Nós vamos fazer isto parcialmente, mas propositadamente para termos estas duas hipóteses, a outra hipótese que eu disse era termos um método que fazia o desenho. Vamos começar aqui por ter um método que faz uma Garland. Portanto, não temos o objeto Garland. No entanto, vamos usar isso como uma desculpa para ter outro objeto, que é para termos um bocadinho das duas abordagens. O que é que isto quer dizer? A Garland é um conjunto de círculos. São os tais círculos que estão assim à volta. Não é? Esses círculos, por sua vez, podem ser vistos como geóvalos. Não é? É a forma da gente tentar desenhar círculos aqui. Mais fácil. Então vamos fazer um objeto para esses círculos. Mas vamos aqui fazer um método para já, portanto, em vez desta solução, que eu não vou apagar, vou deixar aqui. Se tivermos tempo, voltamos a ela. Aqui, vou comentar. E a outra hipótese podia ser assim. Public void run. E agora aqui podíamos fazer assim. Draw Garland. Portanto, estávamos a dar o trabalho aqui ao objeto drawing, ao nosso desenho, à nossa janela. Não é? Então, podia ter chamado world, não é? Que era aquele nome da tartaruga. Mas agora aqui já não é bem... Quando era uma tartaruga era de facto um world, agora aqui mesmo até o drawing. Então, o draw Garland era um método. E como não temos ainda mais objeto nenhum, o método seria aqui dentro. Certo? Como é que ficava agora? Parâmetros, bem, mantendo ali os mesmos parâmetros, depois logo vemos se queremos pôr mais. Podia para já ficar assim. E agora, o que é que tínhamos de fazer? O método até pode ser privado, porque não vai ser chamado de fora. Se repararem, o run é um método que tem que ter aquele cabeçalho assim, porque na verdade vem herdado, etc. Isso agora não nos interessa. Mas este aqui que nós estamos a inventar, podemos definir como privado, porque ninguém o vai chamar sem ser, neste caso, o run. Portanto, vai ser chamado dentro da classe. É boa ideia ser privado, para não ser chamado de fora. Tá? Então agora, tínhamos o draw Garland. E aqui, vou pôr o x com double, mas poderia eventualmente ser int. Mas... E agora? Vamos querer que a nossa Garland seja esse conjunto de círculos à volta e para ficar depois um bocadinho mais decorativo, vamos querer que sejam coloridos e podem ser com cores aleatórias, para não termos de estar aqui a fixar cores. Então, o que é que temos agora de fazer para desenhar esses círculos? O que é que vocês agora procurariam fazer? G-Object. G-Object porquê? Sim, temos que criar objetos, não é? Podia ser um geoval, sim. Tínhamos que criar... De certeza que íamos ter que criar objetos geoval, de alguma maneira, não é? Podemos chamar o v igual a new geoval. E depois aqui os parâmetros, até pode ser o tamanho dos círculos, não é? Portanto, aqui seria o raio, não é? Em inglês, radius. E o radius, para não estarmos a inventar, o melhor é vir como parâmetro. Porque assim a nossa função depois vai dar para qualquer tamanho de raio.
Portanto, radius, que significa que aqui também tínhamos que inventar um tamanho para o raio. Mais pequeno agora. Pronto, mas agora a questão é que precisamos de vários destes, não chega a um geóval. E como é que fazíamos vários? Precisamos de um... Sim, ou recursivo ou com um ciclo. Uma das duas hipóteses. Vamos fazer com um ciclo. Porque já há outras coisas recursivas. Pode ficar como trabalho de casa se quiserem fazer recursivo. Mas agora vamos fazer com um ciclo. Vá. Mais tradicional. Como é que faríamos? Um if porquê? É um ciclo. Temos para já de saber se é um ciclo, se temos que saber quantas vezes é que queremos fazer o ciclo. É enquanto alguma coisa se for verdade ou é uma determinada quantidade de vezes. O mais simples é ser uma quantidade de vezes, não há assim, não é? Não há assim nenhuma razão especial para ser enquanto isto ou enquanto aquilo. À partida queremos que a nossa grinalda tenha uma determinada quantidade de... Essa quantidade é que pode ser configurada. Não tem que ser fixa. Portanto, aqui podíamos ter mais um parâmetro, um n circles. Isto não é mesmo razão nenhuma para ser double, porque nem sequer vai ser uma questão geométrica, não é? É uma quantidade mesmo. Quantidade de círculos. Quer dizer que aqui vamos pôr a quantidade de círculos. Vamos pôr 5. Então, agora temos a quantidade de círculos, já fica fácil. Temos que ter de certeza um ciclo for para n circles. Como é que se faz isso? Sim, ainda vamos ter de estar a andar à volta e os anos, etc. Mas para já podíamos pôr a quantidade de vezes. A questão da quantidade de vezes resolve-se como? I menor que n círculos e mais. Pronto, é alguma coisa até que está dentro do ciclo for. E a partida será o oval porque a gente vai precisar de vários ovais. Portanto, vamos ter que ter vários news. Ou seja, nem é propriamente ter, porque o investimento só está numa linha, não é? Mas vai ter que... vai ter de aparecer... Espera lá, porque ele agora me selecionou isto tudo. Não sei, foi aquilo do Jota que resolveu selecionar isto tudo ao amarelo. Aqui também acontece às vezes. Depois fica Não sei o que é que foi. Isto é algum bug disto. Não, é que depois isso não dá uma coisa. Só se fechar e abrir, não sei, já não como é que... Fechar e ver novamente, não é aquele velho truque, é isso? Mas está a reiniciar o computador. Não é muito mais isso. Eu posso abandonar aqui e ir buscar outro computador. Tem que sair mesmo do Jota, assim, compilar e sair do Jota e depois voltar a abrir. Não mais, tem que ser uma máquina. Espero que assim seja suficiente. Pronto, já passou este momento lúdico e agora? O que é que estava a dizer? Que o new tem que ser executado várias vezes, embora ali só esteja uma vez, mas pronto. Por isso é que está dentro do ciclo. Vamos precisar de vários oval. G-oval, prático. O que é que vai variar? Se fizermos isto assim, ficamos de facto com 5 G-ovals, não é? Mas não tem muito interesse, vão ficar todos no mesmo sítio. E onde é que vão ficar já agora? Isto já não tem erros, portanto já podemos executar isto. O que é que acha que isto vai fazer? Aceitam-se apostas. Não está a fazer nada. Exatamente, não está, estamos a criá-los, mas não estamos a adicionar. Portanto, de certeza que temos que os adicionar. Como é que adicionamos? Ao V. Pronto, agora está um bocadinho mais interessante. Pronto. Já temos isto. Ainda não é a grinalda, mas está a caminho. Temos 5 e temos 5. Então é sobrepostos, não se nota. Temos que mudar qualquer coisa nas voltas do ciclo, não é? Porque senão o ciclo está a fazer exatamente o mesmo todas as vezes. Normalmente não queremos que um ciclo faça exatamente o mesmo. Normalmente muda qualquer coisa. Senão não se nota, não é? Neste caso, nos objetos gráficos, ficava tudo em cima. Temos que mudar o raio que ele vai fazendo mais pequeninos ou melhores. Portanto, temos que mudar o sítio.
É mais o sítio, porque o raio é para ser igual. Nós queremos círculos iguais assim à volta. A posição tem que ser diferente. Sim. Não é dentro uns dos outros. Portanto, a posição é que tem que mudar. E a posição tem que andar à volta. Portanto, ele fica aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. A posição do círculo. Então, se vai mudar, de certeza que precisamos aqui de um x e de um y. E agora temos que calcular o x e o y. Não é? Bem, podemos pôr o x e o y no início ou no fim do ciclo. Aqui é um bocado indiferente. Agora, aqui é que tem que entrar um bocado de matemática. Para calcular um x e um y de uma coisa que anda às voltas, há um formato que é um comprimento vezes o cosseno do ângulo, no caso do x, e vezes o seno, no caso do y. Que é algo que vocês já devem ter visto nos outros trabalhos que fizeram. A regra é partir de uma determinada posição, mas veja, agora há aqui um problema que aqui está um x e um y também, não é? Então vou mudar este, porque este na verdade vai ser o centro da nossa grinalda. Portanto eu vou-lhe chamar xc e yc. E agora o nosso x será o quê? Será o centro mais o raio. Exato, mais o raio. Vezes o cosseno. O cosseno. Eu vou usar o cosseno do ângulo. Agora o que tem que mudar é o ângulo. O ângulo também tem que mudar, senão isto continua a ser tudo igual, não é? 360 dividido por 25 vezes um x. Pronto. Exatamente. Agora seria 360 a dividir em graus, seria 360 a dividir por i. Por número de círculos. Que é sim, pelo número de círculos, exatamente. E ficamos com o ângulo. Depois de ter esse ângulo, estando dentro do ciclo, cada círculo, um vai estar no ângulo 0. Imagina que eram 4 círculos. Um estava no ângulo 0, o outro no 90, o outro no 180, o outro no 270. Eram os 4 círculos. Que era 360 a dividir por 4, deu 90, portanto o ângulo era de 90, certo? Está claro isso? Era o ângulo vezes o quê? Para ele ir mudando. Vezes o i. Se fosse n circles dava sempre vezes 5, não é? Neste caso. Eu vou pôr aqui o 4, porque eu estava a falar em 4, aqui tem de 5. Pronto. Com este 4, li, este 4 aqui, estamos... Agora falta calcular o ângulo, exatamente. Mas o ângulo não tem que estar aqui dentro, porque o ângulo nunca muda. Na verdade, se quisermos ser um bocadinho mais precisos, mais rigorosos, até isto vai ser uma constante. Temos é que calcular agora aqui. Portanto, o nosso ângulo vai ser uma constante, vai ser igual aqui. Vai ser uma constante dentro desta função, claro, porque é aqui que vai ser usada, não é? 360 dividido por Pronto. Agora, se fizermos com 360, tínhamos depois de fazer aqui uma adaptação. Portanto, propositadamente, vocês já têm provavelmente coisas feitas com 360. Mas os ângulos, quando não dizemos nada, até nas calculadoras, normalmente é em radianos, não é? Aqui também é. Este cosseno trabalha com radianos. O que trabalha com ângulo, com graus, desculpem, com graus, é o que está na classe GMath desta biblioteca. Portanto, na biblioteca do Java, de linguagem Java, o que está é este que é idêntico ao das calculadoras, no sentido que trabalha com radianos. Portanto, em vez de 360, é o quê? Em vez de 360. Uma pergunta de matemática difícil. Em vez de 360 graus, em radianos, é quanto? 2π. Portanto, temos de trabalhar com 2π. Mas o trabalho é o mesmo. Desde que a gente saiba, 360 é 2π. Não tem problema nenhum. O nosso ângulo é 2 vezes π. Não é? Como é que se escreve? Π. Sim. Pronto, isto é o 2π. Em vez de 360 é isto. Certo? Agora, o ângulo que nós queremos será quanto? É 2π a dividir pelo número de círculos. Não é? Portanto, se fossem 4 círculos, queremos que um fique em π sobre 2, que é os 90 graus, em π, em 3 meios de π, e em 2π, que é igual a 0, não é? Mas, entretanto, já tínhamos feito os 4. Portanto, a dividir por n circles.
Portanto, isto é muito parecido a coisas que vocês, outros exercícios que vocês provavelmente já fizeram. Não é? Aqui, qual é a diferença para o y? O que é que muda? Será o y? O raio é o mesmo. E agora aqui, em vez de cosseno, é seno. Porquê? Porque o seno é que é o que tem a ver com o oposto. No círculo trigonométrico, não é? Estão a ver? Este bocadinho de matemática de trigonometria que convém saber para fazer estas coisas. Portanto, o seno é que lida com o cateto oposto, portanto acaba por ser com o eixo, tem a ver com o eixo vertical. Vamos fixar assim. E o cosseno tem a ver com o eixo horizontal. Portanto, assim já temos isto a mudar. Criamos aqui uma oval e depois acrescentamos no XY. Alguma coisa já há de mudar. Vamos ver se não há isto na relação. Não há. Vamos ajustar. E pronto, já temos cá os nossos 4 círculos. Agora, a vantagem de termos feito isto aqui com estes parâmetros todos é que agora é muito fácil chegarmos aqui e pomos mais círculos. Vamos pôr 9. Já temos 9 círculos. E por aí fora, íamos pôr 90. Deve ser um bocado de exagero, mas pronto, os círculos estão um bocado pequeninos. Já temos coisas mais sofisticadas. Se aumentarmos, depois podemos aumentar o tamanho dos círculos. Neste caso convém fazer o desenho aqui mais para a direita. Pronto. Isto até parece a 3 dimensões. Né? Pronto, mas não é exatamente isto que a gente quer. Porque nós não, para fazermos uma grinalda, isto era mais daquelas para depois para pôr flores secas nem ali. Não é bem aquilo que a gente queria fazer. Vamos voltar aqui para uma quantidade de círculos mais pequenina. Pronto. Agora, o que nós queremos é que sejam círculos. Isto, na verdade, neste momento não são círculos. São circunferências. Lembram-se do que é uma circunferência? Um círculo? Aprenderam isso? Sim, o círculo vai preencher a circunferência. Exato. A circunferência é uma linha curva, plana, fechada, com todos os pontos. Ainda me lembro disto agora. Todos os pontos à mesma distância do ponto interior chamado centro. É a definição de circunferência. Então, agora se queremos pôr isto preenchido, o que é que temos que acrescentar aqui no nosso código? Para termos de facto círculos coloridos. Pois, agora até já temos aqui o oval. Veja, só com isto que nós tínhamos, podia ter colocado este código logo no head, não precisávamos da variável OV. Mas agora ainda bem que fiz assim, porque agora vou precisar da variável OV. Vou ter que pedir mais coisas à variável OV. Nomeadamente vou ter que lhe mudar a cor. Então vamos fazer assim, OV, set color, e agora qual é a cor? Não temos cor. Não tem que se dizer primeiro que tem preenchimento. Temos que dizer que tem preenchimento se quisermos pôr cor de preenchimento. Esta ainda não é a cor de preenchimento. É, mas vamos pôr as duas, embora se puséssemos só a outra até o efeito final é idêntico. Se puser as duas iguais é que desaparece no início. Pois, vamos pôr as duas. Podemos pôr uma E depois já vamos tirando uma se nota alguma diferença. podemos pôr uma cor fixa ou criar um. Não, mas queremos pôr cores aleatórias. Temos que criar um random. Sim, sabem como é que se faz coisas aleatórias? Aqui com esta biblioteca é mais fácil do que com a biblioteca do Java, portanto vamos usar o que está disponível na biblioteca do ACM, que é o Random Generator. Porque este torna muito mais fácil de gerar cores aleatórias. É uma das principais vantagens que tem. Random está mal escrito. Esta é uma das classes que está na biblioteca. Então, deixa-me lá ver aqui, ir aqui. Desculpem lá, isto não está ativo. Tenho que ativar aqui uma coisa. Aqui é a página da disciplina. Se virem aqui a biblioteca, uma das classes que está aqui é o Random Generator, que está aqui mais em baixo. Portanto, não tem a ver com desenhos, não é? Isto tem aqui um conjunto de classes utilitárias. Uma delas é esta, Random Generator. Já utilizaram isto? É uma classe com muito poucos métodos, só tem estes.
E tem aqui um especial de corrida, para assim dizer, que é este aqui, o getInstance. Porque permite-nos obter um objeto desta classe. Portanto, é um método static. Porque podemos pedir à classe para nos dar um objeto da classe. E depois, então, usar os outros métodos. Se a gente ver aqui, vejam que este é static. O que é que isto significa? Vamos já ver aqui na prática. Significa que a gente faz assim. Vamos chamar gen à variável. E agora, em vez de fazer aqui new, que também podia fazer, mas posso fazer assim. Random generator, nome da classe, mal escrito, sim, ponto, estava aqui a ver como é que o J ele preenche aqui, que era para vos mostrar, está aqui. Então se eu fizer Ctrl espaço, isto aí desse aí não se vê, mas a única coisa que aqui está é o getInstance. Porquê? Porque é o único método estético que pode ser chamado pelo nome da classe e não para o objeto. Portanto, eu pus aqui o nome da classe, que é Random Generator, agora posso fazer getInstance. O que isto significa? Este método é um bocado como um construtor. Devolve-nos um objeto. Em alternativa, poderiam fazer isto. Generator gen igual new random generator. Também podiam fazer isto. A vantagem é que no primeiro estão a usar um objeto que já está, que ele tratou de fazer, que pode já estar feito até, não tem que o fazer outra vez. Cada vez que fazem um new, estão de certeza a criar um novo objeto. Com o getInstance, eventualmente, podem estar a reaproveitar o mesmo objeto. Portanto, eu vou tirar este, não vale a pena termos aqui mais coisas. E agora, como é que obtemos a nossa cor? Como já temos o generator, uma das coisas que ele faz é esta função aqui, este método. NextColor devolve uma cor aleatória, do tipo color. Até mesmo o que nós queremos, porque o setColor quer uma coisa do tipo color. Podemos fazer gen.nextColor. Porquê é que isto chama next? Já agora, faz a ideia. Foi uma questão interessante. Porquê é que estes métodos chamam next? Vejam, também há um para obter números aleatórios inteiros, que é o nextInt, e para números reais é o nextDouble. Porquê é que será que é next? Que é a próxima cor e não é igual. É a próxima, mas parece... Uma cor qualquer random, mas Sim. não a mesma. Pois, mas next parece que pressupõe uma sequência, não é? E onde é que está essa sequência? Pensaram nisso? Vejam que ele mesmo aqui no comentário diz algo desse género. Diz assim. Return, por exemplo, aqui para o double. Returns the next random real number in the specified range, ou entre o low e o high, não é? The next random integer, por aí fora. Isto é porquê? Porque estes números aleatórios do computador não são números aleatórios verdadeiros. São aquilo que se chama pseudo-aleatórios. Porque, na verdade, ele faz uma conta para obter números aleatórios. Só que é uma conta que gera números que parecem aleatórios, ou seja, parecem iguais aos aleatórios a sério, no sentido que não se lhes consegue descobrir nenhuma lógica ou nenhuma regra. Então, os números aleatórios verdadeiros, então, como é que se poderiam obter? Tipicamente com objetos físicos. Por exemplo, tirando um dado que não esteja viciado, né, tal história. Portanto, um dado normal gera de facto números aleatórios. Dentro de um computador, nós podemos simular isso fazendo umas contas matemáticas, no fundo, funções que vão gerando números que não parecem ter. Passam os testes de aleatoriedade, porque se podem fazer testes desses para verificar se é suficientemente aleatório. E daí, essas contas vão, na verdade, gerando uma sequência de números aleatórios. Isto tem uma vantagem. Não? Por um lado, pode-se dizer que é tão bom como os aleatórios para a maior parte das coisas. E, por outro lado, permite-nos reproduzir a sequência de números aleatórios, que às vezes dá jeito. São aleatórios, mas podemos dizer que queremos que venham agora na mesma sequência esses números aleatórios, que às vezes para efeitos de teste poderia ser interessante. Pronto, isto foi um pequeno parênteses para dizer aqui
justificar um pouco porque é que se chama next. É de facto o próximo na sequência que ele calcula. Não sei se vocês chegaram a ver em livros, especialmente em livros de probabilidade estatística, por vezes tinha no final tabelas de números aleatórios. Tabelas de números que não, pronto, são aleatórios, não têm lógica nenhuma. Estavam lá porque faziam falta para fazer alguns exercícios, né, de probabilidades. Isto é um pouco como se o computador tivesse uma tabela dessas, ou seja, ou fosse capaz de gerar e vai devolvendo os números que lá aparecem. E daí o next. Pronto, dito isto, já temos aqui um random generator, já temos uma cor aleatória. Vamos ver o que é que isto faz. Pronto, já temos circunferências de cor aleatória. Para pôr isto com cor de preenchimento, o que é que temos de fazer? Vamos aqui ao set fill color. Mas para isto funcionar já vimos que temos que dizer que ele tem fill, não é? Assim não vai dar, não é? Assim continuar a fazer o mesmo. Temos que dizer aqui alguns que o OV é set field true. Pronto, e agora vamos ver o que é que acontece. Pronto, agora temos isto, mas vemos que ele aqui tem umas corzinhas diferentes, não é? Quase não se percebe bem que cor é que é, porque está pegado, mas vemos que tem uma cor diferente. Já agora, por curiosidade, até porque eu não me lembro, deixa-me lá ver se quando fazemos assim... Bem, assim como não tem a outra... Não, mas ele mantém o preto. Eu não me lembrava de ele apagar. Veja, agora não pusemos cor aqui, mas continua a ter a cor por omissão, que é o preto. Portanto, o que nós queremos é pôr mesmo a mesma cor. Como é que resolvemos este problema? Temos de pegar nisto e guardar. Certo? Porque assim, aqui estamos a obter uma cor aleatória, aqui estamos a obter outra. Não dá para, como temos ali true no set falso. Não, mas o true, a gente quer true, que é para ele ter preenchimento, senão o fill color não funciona. Falar no color não dá. Set color primo. Aqui? Set color falso. Não, mas o set color tem que receber uma cor. Não recebe true e false. O set color tem que receber uma cor e o set fill color também. Tem que ser a mesma. Explica lá como é que ele set field color. Comentar este? Isto era foi a primeira forma que tivemos. Usar o set field primeiro e já vai preencher a mesma. Assim. Sim, era isto que eu queria experimentar há pouco. Tem razão. Desta forma, ele utiliza a cor do set color para fazer o field, não é? É isso. Era isto que até que eu queria mostrar-vos há pouco e estava-me a esquecer. Portanto, esta é a forma de facto mais abreviada de fazer isto. Qual era a única alternativa possível? Era de facto guardar a cor numa variável e depois usar a mesma variável nos dois sítios. Quer aqui, quer aqui. Portanto, esta acaba por ser a mais abreviada. Mas já agora, vou fazer aqui a outra. Se fizessem assim, seria algo deste género, não é? Punham aqui um C e agora aqui punham outra vez o C. Pronto, esta era a alternativa. Guardavam a cor, depois usavam a cor aqui e aqui. Pronto, mas isto não é preciso. Se fizermos estes dois comandos, ele de facto preenche. Utiliza a mesma cor. Podia não utilizar, mas faz isso. Portanto, ele utiliza a cor que já tinha para preencher. Já agora, se fizermos isto ao contrário, o que é que faz? Sabem? Eu já não lembro o que é que ele faz, de facto. Quando se faz ao contrário, se faz o mesmo ou não. Era simpático que fizesse. Faz. Então também podemos dizer ao contrário. Podemos primeiro dizer que ele tem preenchimento e depois quando fazemos o set color ele coloca tudo da mesma cor. Bom, então neste momento isto já faz basicamente o que se pretendia. Agora podemos é fazer uma série de melhorias ao programa.
para ele ficar mais geral, mais genérico e mais flexível e mais fácil de alterar, em resumo, também. Para já, uma coisa que podemos configurar aqui. Já podemos mudar o tamanho dos círculos, não é? E se quiséssemos mudar... A distância ao centro. Exato, aumentar o tamanho aqui deste centro, não é? Podemos fazê-lo consoante o círculo. Mas pode ser em função, mas se for independente, melhor, não é? Pode ser independente. Pode ser mais um valor, simplesmente. Estava a dizer em função do número de círculos para evitar que eles se sobrepusessem. Ah, sim, mas até podemos querer que se sobreponham para dar outro efeito diferente, não é? Portanto, o mais flexível será, pronto, darmos outro valor. Por exemplo, Um raio do centro. vamos chamar space. Center space, talvez. Or center... Centro rei. Vamos para center space, para já, depois já vemos. Pronto, não tem que complicar mais. Agora, ponhamos aqui um parâmetro. Vamos dizer que é quanto? Vá, vou experimentar. 200. Bem, mas agora temos que fazer alguma coisa com isto, não é? Onde é que vamos usar isto? No double X. Aqui. É acrescentar mais, não é? Tem que ficar em ordem. Tem que ficar em ordem. Em ordem? Não percebi. Estou a acrescentar. De ordem, tipo, uma mão está separada do fim e vai para o fim. Quando... Não estou a perceber a questão. Se? Ela está ali posta o double center space no fim. Sim. E se punha-se no fim ou ainda? Então, está no fim. Aqui é o 200 que será este. O 200 corresponderá a este. Mas depois ao... Depois aqui só está aqui. Aqui e aqui. Só estou a acrescentar. Estou a acrescentar aqui na coordenada do x e do y. Vamos ver o que é que isto faz, que é mais fácil. Não, não é aqui. Mais radius. Vejam aqui o que é que aconteceu. Este é um bom exercício. É um erro que é bom para... É um erro. Deve ter que somar antes de fazer. É um momento de aprendizagem. O que é que aconteceu aqui? Vejam lá. Eu calculo o seno e o cosseno dessa conta. É igual. Não, ele acrescentou... Ele acrescentou... Antes de calcular o seno e o cosseno. Exato. Tem que ser depois ou antes. Ele acrescentou a x de c e ao y de c. Portanto, simplesmente deslocou aquilo. Há aqui duas componentes. Uma, que é o sítio de referência, por assim dizer, que agora está a ser este. E que antes era só xc. E depois há outro componente, que é o que depende do seno e do cosseno. Este aqui, como nós acrescentámos neste, ele mudou de sítio. Portanto, um é onde é que vai desenhar, o outro é como é que desenha, de certa forma, não é? Portanto, nós não queremos isso aqui neste componente. Queremos aqui no outro. Como é que fomos no outro? Quando tirar o rádio, quando está a fazer o oval. Sim, não é? Será isto? O que é que achas? Mais longe. Mais longe. Talvez. Exatamente. É como se fosse um Ré maior, não é? Tem dois mais cedo. É como se fosse um Ré maior. Pronto. Agora ficou grande mais até, porque eu pus aqui um volume muito grande. Na verdade, nós não temos sequer que usar aqui o raio. Porque o raio, em partida, não tem nada a ver com esta distância. O raio é o raio de cada círculo. Eu, por acaso, resolvi usar ali o raio há pouco para o centro. Mas são coisas diferentes. Portanto, neste caso também já não vou precisar aqui dos parênteses. Pronto, e agora já temos isto assim. Porquê? Bem, o efeito... Isto aqui parece que o espaço é mais pequeno de 50, e é, não é? Acontece que isto não é... O que nós vemos aqui em branco não são os 50. É também o efeito dos círculos irem desenhando em volta que vai tapando parte do espaço.
Portanto, era preciso, temos que jogar com o tamanho do círculo e com o espaço ali no centro. 50 mais 45. Mais ou menos. Depois tínhamos que adaptar isso. Mas vamos deixar isto. Aqui a ideia base era nós podermos jogar com isto e agora, sei lá, se fizermos aqui 80 e podemos fazer isto mais à nossa vontade. Vamos agora partir para outro tipo de melhorias que são mais importantes. Para tentarmos descobrir primeiro o que é mais importante também para o trabalho de avaliação. Onde é que poderíamos melhorar este programa? Há aqui vários sítios onde podemos melhorar. Um primeiro é para cumprir o que se pretende, eu tinha dito, falta uma segunda parte, que era a tal animação. Lembra-se que eu disse que depois de fazermos a girândola queríamos pôr isto a mudar a cor. Que, aliás, deve ser muito idêntico ao que é pedido aqui no trabalho de avaliação. Já agora, deixa-me lá ver. No trabalho... No enunciado. Se repararem aqui, desenho. Estes efeitos, está aqui um é que percorre e altera o tamanho da figura. Este percorre e altera também o tamanho. Faz uma pausa. Este percorre a cor de fundo para as cores de arco-íris. E aqui altera a cor de fundo para uma cor que é escolhida de forma aleatória. Portanto, o que nós vamos fazer é muito parecido a este aqui. Portanto, ficam quase com este efeito. Ficou 4. Para fazerem isso... repara, esquecemos de mostrar isso aqui. Este método... O que é que tem aqui de mais significativo? É que recebe aqui um array de G-fillable. Portanto, um array de objetos. O que é que nós podíamos então querer fazer? Uma hipótese era esta. Fazer algo muito parecido ao que ali está. Era aqui o nosso draw garland. Agora devolver essa lista de objetos. Então podia ficar assim. O que é o G-fillable? Viram isso na semana passada ou não? Não? Vamos ver o que é isto então. Temos que ir aqui à nossa biblioteca. E está aqui algo que é uma G-fillable. Mas a G-fillable é uma interface. Viram isto semana passada ou não? Não? Sim ou não? Ninguém se recorda. Vamos ver se tinha visto na aula prática. Esqueci-me de perguntar ao professor. Eu vou primeiro falar aqui do outro hipótese. O G-fillable é uma interface, mas já vou falar o que é que isso significa. Viram? Então pronto. Então melhor. Então eu vou fazer aqui uma outra coisa muito parecida. Que é um GObject. Uma hipótese era fazer isto, no GObject. Então podemos fazer assim. O que é que isto significa? Isto que agora acabei de acrescentar aqui. Que esta função, este método, devolve o quê? Agora já não vai ser void. Vai devolver uma lista de objetos. É o que isto significa, que é um array de objetos. Então aqui no final vamos ter que devolver um array de objetos. Eu vou-lhe dar outro nome só para não parecer que tem que ser o mesmo nome. E agora, como é que ponho... Como é que ponho isto a devolver o circle? Para já tenho que saber o que é o circles. Portanto tenho que bater certo com isto aqui. Portanto o que o return tem a seguir tem que ser algo do tipo que é devolvido pela função. Então, vamos fazer isto. GObject. E agora, como é que se cria um array? Lembram-se?
Como é que se um array? Digam coisas. Como é que é? Agora, o que é que se escreve? Só vai para trás que é para não ter nada. Como é que se escreve agora? É? Então é igual, não é? É isto. Aqui um B. Aqui. Uma quantidade. Qual é a quantidade que a gente quer? N circles, depois. Este array vai guardar os círculos. Agora, temos o array, que na verdade ele chama de objetos e aqui chama de circles, não é? Portanto, podemos mudar aqui. Portanto, temos o array circles. Se mudar se calhar lá em cima também não. Não, aqui não. Eu já pus de propósito exatamente para verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esta variável é definida dentro do array, só é conhecida aqui. Esta só é conhecida aqui, dentro deste bloco. É aqui. Está dentro do bloco a branco, não é? Agora, criei o array vazio. Portanto, aqui o array não tem nada. Onde é que vou acrescentar coisas no array? Dentro do for. Portanto, agora o objeto, além de ser adicionado à janela, né, para aparecer desenhado com este head, também o vamos adicionar no array. Como é que adicionamos num array? No array, o adicionar, não há propriamente um adicionar. O array é um conjunto de variáveis, uma lista de variáveis, não é? E vamos colocá-lo numa dessas variáveis. Temos é que colocar na variável certa e ir mudando, que é para cada círculo ficar numa posição diferente do array. Portanto, o array é uma lista de objetos, vamos colocá-lo na primeira posição, depois o segundo círculo na segunda posição, o terceiro círculo na terceira posição, por aí fora. Então, qual é a posição que vamos colocar para dar para todos? Nós já temos este ciclo for, que começa em 0, tal como o array. Portanto, podemos aproveitar o i. O circles i deve ficar igual aqui. E ponho aqui. Vocês estão a ver isto aí para trás? N circles. Igual a circles Vamos ver. O que é o nosso objeto? Está aqui, criado. Foi criado aqui. Portanto, aquele objeto que foi criado ali, que foi guardado na variável OV, está a ser adicionado. Pedimos ao Graphics Program, né, ao nosso drawing, o que é? Ali com o this.add. Aqui pedimos à janela para adicionar o objeto na janela, né, para ele aparecer lá desenhado. Aqui estamos a colocá-lo na posição I do array. Portanto, como isto é feito para cada posição, para cada círculo, aliás, e cada círculo é colocado numa posição do array, no final, quando devolvo o array já tem as suas várias posições preenchidas. Não podemos tirar o OV e pôr logo o círculo I. E colocar, podemos, é verdade. Poupar essa variável. É verdade, podemos. Ou seja, aqui a sugestão é esta. Podemos fazer assim. Aqui, como agora já temos ali um conjunto de variáveis definidas, poderíamos fazer isto. Circles D. E agora, temos que fazer mais uma ligeira alteração, porque agora já não temos OV em lado nenhum. Tínhamos que fazer isto em todo o lado. A única desvantagem é que pode haver quem ache isto menos simpático de leitura, mas é a mesma coisa. Na verdade, nós já não precisamos de outra variável auxiliar, porque agora temos um conjunto de n circles variáveis, né? Se o n circles for 5, temos 5 variáveis do tipo GObject, que é circle 0, circles 1, circles 2 até a 4. Está aqui, o que é que está aqui mal? Não é um GIF filosófico. Não, o problema é outro, é mais subtil. É que o circles agora é do tipo GObject. Havia aqui uma diferença, é que aqui a outra era do tipo GOval. Lembram-se? Qual é o problema que isso levanta? Aquele que há bocadinho o GIF filosófico. Isto é importante, hein? Que é porque isto depois desaparece quando estou a fazer o trabalho, pode ser um quebra-cabeças.
uma classe Reparem, isto é convém tomarem atenção que isto é muito subtil para não dar muita confusão. Aqui o circles agora é do tipo, são variáveis do tipo GObject. E na verdade, apesar de serem do tipo GObject, nós conseguimos fazer isto, portanto não deu erro aqui. Ou seja, conseguimos colocar uma variável do tipo GOval num GObject. Porquê? Porque o GOval é um GObject. Mas aqui, este setField não é verdadeiro para todos os GObjects. Porquê? Porque nem todos os GObjects têm field. Portanto, aqui não conseguimos fazer setField diretamente de uma variável do tipo GObject porque nem todos os GObjects têm o setField. Isso até podem ver aqui. Por exemplo, sim, a line é o mais óbvio. O gline não tem e é um GObject. Portanto, nem todos os GObjects têm preenchimento, que é fácil de ver porquê. Isso reflete-se aqui. A classe GObject, se vocês forem aqui, não tem, vamos ver aqui nos S, R, S, S, 777, não tem aqui o setField. Já passou, deveria estar aqui, não é? Enquanto que o GOval, naturalmente tem, já sabemos, já vimos, nem vale a pena ir ver, todos sabemos que tem. Então agora quando tentamos chamar o setField através de uma variável do tipo GObject, ele diz que não pode ser. Agora, há várias estratégias para resolver isto. Uma delas seria, bom, aqui já não há GObjects, há GOvals. Pronto, isso é mais óbvio que resolve, não é? Mas há uma outra forma mais subtil. Se nós formos aqui ao GOval, vejam, o GOval é de facto um GObject, porque diz aqui extends GObject. Mas também tem esta parte aqui. Portanto, é um GObject, porque estende o GObject. Quer dizer que tem todos os métodos que já estão feitos no GObject, nomeadamente o setCaller, por exemplo, mas não o setField, porque não está no GObject, mas tem tudo o que está no GObject. Mas também faz isto, também implementa o gfillable. Foi isto então que vocês viram na semana passada, o professor Lucas deve ter mostrado. O gfillable não é... Diga? Pronto, o gfillable não é uma classe, é aquilo que se chama uma interface. O que é que isto significa? Que o GOval, como implementa o gfillable, tem todos os métodos que estão tem todos os métodos feitos que estão dele próprio, portanto, que estão listados no gfillable. O que é o gfillable então? É uma lista de métodos. Mas não tem estes métodos à partida, estão vazios. Portanto, quando temos uma classe como aquela que estávamos aqui, que diz que implementa o gfillable, é porque ela preencheu esses métodos, por assim dizer. Eles estavam vazios e ela é obrigada a preenchê-los, ou seja, a fazê-los. Então o GOval tem os métodos que estão no gfillable. E um deles é o setFieldCaller e outro é o setField. Em resumo, a GOval não tem apenas as coisas que herdou do GObject, que foram métodos já feitos, também pode herdar, por assim dizer, a obrigação de implementar métodos, mas que não estão ainda feitos. Daí esta distinção entre extends e implements. Extends é porque estende, porque já recebe uma data de coisas e ainda estende com mais. O implements é porque implementa aqueles métodos, mas eles não vinham feitos. Portanto, ela tem mesmo que os implementar. Enquanto que aqui do GObject, se não implementasse, por assim dizer, os que estão no GObject, pode usá-los à mesma, porque vieram do GObject. Aqui, quando a classe GOval diz que implementa o gfillable, é porque tem lá aqueles métodos. No final, como isto é uma classe já está feita, o GOval, já está feito, nós sabemos que tem todos os métodos que vêm do GObject e também tem todos os métodos que vêm do gfillable. Mas os do gfillable, eles não vêm propriamente, eles não estavam feitos. Mas sabemos que elas têm, porque teve que os fazer. O que é que isto significa também, visto de outra forma? Que o GOval é um GObject, como já temos dito muitas vezes, mas também é um gfillable, também é um gresizable, um gscalable, etc. Portanto, é várias coisas. Um oval é um objeto, é também algo que é preenchível, que é o fillable, é algo que pode mudar de tamanho, porque é resizable, é algo que pode mudar de escala, por assim dizer, porque é um gscalable.
Isto é uma forma de ter um outro tipo de herança mais leve. Então, de um objeto poder ser várias outras coisas. Portanto, em termos de extent só pode ter de um, mas em termos de implementos pode ter vários. Isto também acaba por ser tipos. Portanto, podemos definir uma variável do tipo gfillable. Então, se podemos fazer isso, outra hipótese era aqui termos o gfillable. Gfillable. E agora, o nosso array é do tipo gfillable. E agora aqui também seria um gfillable, para isto bater. Mas tem que se alterar também? Vamos ver, deixa eu mostrar agora aqui isto. Vamos a ver pelo meio. Aqui falta aqui um destes. Vou deixar a gente tentar selecionar, vamos chegar aí. Pois é, isto agora é um bocado erro, mas agora já lhe passou. Agora, o set color não dá para o gfillable. Não? Mas isto é um dos temas principais da aula de hoje, que é se vocês deparam com este tipo de erros, depois é uma complicação. Porquê é que o set color não funciona? Agora. Porque o set color não está no gfillable. Deve ser isso, não é? Porque assim, o circle Z agora é do tipo gfillable. E o set field já, o fill está lá no gfillable. Mas, portanto, vamos aqui ao gfillable, o que é que lá está? Está o set fill, mas não está o set color. Estão a ver? Portanto, para encontrar um que tenha tudo, neste caso, não é, se nós queremos de facto usar isto tudo aqui, não conseguíamos usar assim de forma direta o gfillable e o gcolor e etc. Se a gente fosse passar aqui, depois para. A gente agora definimos como tínhamos a tocar, não é? Uhum. Não funcionava bem. Depois guardávamos no array. Essa propriedade ia passar ou como não era desse tipo, não passava. Agora não percebi a pergunta. Pronto. O GeoObject não guarda o preenchimento. Não tem a função que permite mudar o preenchimento. É só a função, porque o valor vai lá. Se a gente Não, não antes- tem a característica. Não, isto é uma questão de tipos, porque a nossa variável é importante que não nos perdermos nisso, que é o objeto que nós estamos a criar é sempre do tipo geoval. Isso é certo. Portanto, tem todas as características que tem o geoval. O problema é chegar a elas. É? O problema é, o objeto é este, é do tipo geoval, não há dúvida nenhuma, porque nós fizemos new geoval. Portanto, ele é um geoval. A questão é, conforme o tipo da variável onde guardamos o objeto, é que depois conseguimos chegar a umas coisas e não conseguimos chegar a outras. À partida, devemos usar a variável do tipo mais genérico que nos seja útil. Porque se não tivéssemos este problema aqui das cores, podíamos depois mais tarde mudar de geoval para grect, por exemplo, sem fazer mais alterações ao código. Porque todas as funções eram comuns aos dois, por exemplo. Portanto, é uma boa prática definir do tipo mais geral. Mas, quando definimos do tipo mais geral, temos de nos deparar com estas coisas. Dito isto, há aqui um truque que normalmente nós até por vezes não falamos disto, mas eu vou falar agora, que é o Circle Z. Ele diz que, pronto, o Circle Z é do tipo gfillable e o gfillable não tem set color. Mas como nós sabemos, agora aqui o truque é este, como nós temos a certeza, temos mesmo de ter a certeza, porque senão dá buraco. Temos a certeza que o Circle Z, na verdade, tem lá um geoval. Temos como uma float Nós podemos temporariamente dizer assim, não, o Circle Z é um geoval, portanto deixa-me lá usar o set color. Porque eu sei que é. Vejam, o compilador não consegue detectar isso, porque isto agora dependia de muita coisa. E a gente consegue facilmente ver, mas noutras circunstâncias podia ser muito complicado ao compilador descobrir isso. Então, mas nós podemos assumir esse risco e dizer assim, eu sei que isto é um geoval, então faz de conta que isto é um geoval. Isso pode ser feito assim, mudando temporariamente o Circle Z para geoval. Ele assim, isto aqui não chega, ainda precisamos aqui de mais uns parênteses. E agora reparem, agora o R já é aqui por outra razão, já vamos ver. Porque é que é. Aqui, o que é que fizemos com isto? Parece uma coisa muito complicada, mas não é. Aquilo é converter a variável temporariamente para geoval. Dizer, não, considera lá que o que está aí dentro é um geoval que é para poderes deixar de chamar o set color. E como de facto é, ele mudará. Agora, aqui o outro método. Este
Este é pior, porquê? Porque este head já está feito, né? E está aqui à espera de um Circle Z. Não, é pior, é igual, sim. É a mesma coisa. O que é que ele está à espera, o head? Vejam, deixa-me cá ver se conseguem ver aqui a mensagem de erro. O método gfillable, portanto não encontra este, com gfillable, e depois ele dá sugestões. Talvez você queira usar o component, ou o add, ou com o component, ou com o object, que são os que há. O que a gente quer é o do gObject, né? Então agora, isto fica um bocadinho mais complicado, porque agora aqui temos que mudar, mas é para gObject, que é o que ele quer. Se puder só o geoval mandar. O geoval. Ah, sim, podíamos pôr o geoval, tem toda a razão. Mas é sempre aquela. Portanto, isto aqui parece que fica muito complicado por causa dos parênteses, mas isso é porque, na verdade, estamos... Aqui também tem parênteses a mais, não precisamos de tantos. São estes. Aqui precisamos, porque depois vamos aplicar o ponto a seguir. E então, quando aparece o ponto tem que estar a ser aplicado a uma coisa que seja, naquele caso, um geoval. Então, pusemos entre parênteses tudo aquilo, para garantirmos que aquilo é o circlezinho já na versão geoval. Aqui em baixo, como não vamos fazer nada a seguir ao circlezinho, só temos logo a vírgula, não precisamos de mais parênteses. Vamos ver o que é que isto faz. Pronto, vamos fazer a mesma coisa há pouco. Qual foi a diferença? Até agora o que fizemos foi apenas colocar a função a devolver este array. Estão a ver? Mas a círculo agora Está dentro do array também. Agora o que queremos fazer é pôr aquilo a mudar de cor. Portanto, queremos ir mudando a cor aos círculos. Vamos começar outra vez pelo run. Se já tivéssemos um método que fizesse isso, o que é que a gente teria de fazer? Vamos chamar animate. O animate é muito geral, não é? Vamos fazer change colors. Pronto. Change colors. E agora o que é que tínhamos que passar para o change colors? O array, que eram os objetos. E agora podíamos dizer, por exemplo, vamos dar assim voltas, não é? Podíamos dizer quantas voltas, talvez fosse interessante isso. Pronto, 100 é muito, mas vamos pôr menos, vá, 20. Isto é um parâmetro, depois podemos facilmente mudar. Agora, íamos fazer aqui em cima para se conseguir ver tudo. Agora, este nosso método também mais uma vez pode ser privado, pode ser void, a partir deste não vai devolver nada. Change colors. Agora, tipo dos objetos. Bem, pode ser isto. Partida. Ainda falta outro parâmetro. Assim voltas, como nas corridas de carros. Nlaps. E agora, o que é que temos de fazer aqui dentro? Temos de percorrer cada um dos círculos. E depois fazer isso várias vezes. Como é que percorremos cada um dos círculos? Fazemos um for, int i igual a 0 e nor, que é a quantidade de objetos no array. Como é que isso faz? Ponto, length. E mais. Pronto. Aqui dentro vamos ter acesso ao o i é que vai mudando. Nós temos objetos. Agora, e o que é que fazemos com isto? Fazemos um set color. Na verdade, vamos querer fazer um set fill color, não é? E agora temos que pôr uma cor aleatória. Aqui. Isso é usar o mesmo truque que já tínhamos usado aqui em baixo. Nem chega a ser um truque. É chamar esta função. E precisamos do random generator. Tá? Esse random generator não pode ser declarado só uma vez, já estamos a escrever 2 vezes. Não é? Sim, mas isso tínhamos de estar a definir aqui fora das funções. E nós neste momento estamos a tentar evitar
Para o terceiro trabalho já vou ter autorização para estar a colocar coisas aqui fora. Mas por enquanto estamos a restringir dentro das funções. Mas é verdade que se tivesse definido cá fora, não precisávamos estar a defini-lo aqui e ali em baixo. São umas quantas linhas, não é? Estou a fazer uma função com isso. Sim, mas não é grave. Também podia fazer direto. Fazer randomGenerator.getInstance.nextColor, mas isso faz um comboio tão grande que eu não acho que compense. Que fica o código menos simpático de ler. Isto aqui, está claro o que é que isto fará? Eu tenho que pôr o que é objeto. Eu muda. Ou não, vai mudando. Sim, vai poder ter as osas do além. Neste caso. Sim, vai mudando. Podemos agora pôr aqui uma pausa para ele parar um bocadinho, para isto ficar um bocadinho mais interessante. Vamos pôr aqui uma pausa de 200. Isto são 200 milissegundos, portanto é um quinto de segundo. A partida seria isto. Agora isto só faria uma vez. Estamos a percorrer os objetos. Ou faz 100 vezes. Como é que fazíamos 100 vezes? Outro ciclo, int, j, para estas variáveis que é só para contar, não é? Portanto, o nome, menor que quê? nlaps, j mais. Portanto, aqui em rigor nem sequer é preciso as chavetas, mas nós vamos colocar. E isto tem para aqui um formato que eu não lembro. É Shift Command I. Pronto, seria a partir isto, se não houver nenhum erro. Já temos um programa mais decorativo que já se pode mostrar às visitas durante o Natal. Estamos ali num círculo que se calhar não está. A cor do contorno não está... Não está a mudar, não é? Isso tem a ver com ele aqui já não fazer aquela... Isto aqui, o set fill color, já não chega nesta situação. Tem que ser set color. Pois, provavelmente se fizermos assim, já chega. Assim, não, assim só vai mudar a cor. Podíamos pôr o que é um set field? Vamos fazer isto outra vez? Não, você tem que usar set color e set fill color. Tem que fazer os dois, não é? Sim, é só assim. Porque é que ele não está a gostar do set color? Agora o problema do set... Sim. O problema é o set color não está no gfillable, não é? Pois é, eu não fiz isso. Portanto, aqui... Só a outra coisa. Se agora tínhamos que aldrabar aqui um bocadinho. Ou convertíamos aqui. Já agora reparem, se agora pusermos aqui um GObject. Ele queixa-se aqui, porque agora o GObject não era do tipo daquele, não é? Isto era preciso que a linguagem suportasse isto, não suporta. Que era converter, também permitir um array, já que um array era de gfillable, se podia vir para um array de GObjects, mas ela não permite isso, a linguagem. Como aliás se vê aqui. Então, silêncio. Os níveis de ruído já estão a disparar. Portanto, aqui é assim, em último caso vocês podem sempre recorrer a ter um array de GOvals se isso não atrapalhar. Neste caso não havia problema nenhum. Podia ser um array de GOvals. Portanto, isso implicava era nós vimos aqui depois ao outro. Aqui com a formatação, onde acaba aqui disto. Podíamos pôr este aqui a devolver um GOval e por aí fora, não é? Como não temos isso, eu vou aqui mudar temporariamente aqui para GOval. E se pusesse GObject não dava para Vamos ver o que é que faz assim. Primeiro vamos ver o que é que este faz. Pronto. Agora o que é que tivemos que fazer? Tivemos que fazer um caso para GOval, que é um bocado feio, porque assim, por um lado estávamos a querer fazer um método muito geral com o gfillables, afinal temos de estar a fazer um caso para GOval, perde-se o propósito. Se tivéssemos de fazer isto assim, mais valia que os change scholars recebesse um array de GOval. Ou então de GObject. Porque o GObject depois também tem o set color. Não estava no círculo ali fora do. Um ciclo e? Círculo. Um círculo e? Fora? Fora do quê?
Porquê? Posto que aquilo está. Não. Qual é o que está mal? Vou lá fazer outra vez. Aquilo está ali grande, cinzento, agora verde. Isso é difícil. Mas o que é que... Debaixo dos olhos todos não têm cima. Pois. É o primeiro. É que ele teve Outra vez é o trabalho. primeiro. Mas isso também é outra coisa, pode puxar para cima. Aí não sei. Não está a ver. Mas É pode o ser. primeiro. O primeiro está embaixo dos outros todos. Sim. Então, mas isso é porque ele começou. Esse é o primeiro que é desenhado. E depois ele desenha sempre por cima. Todos os outros estão por cima. Ele desenha sempre por cima. Portanto, tinha mesmo que ficar assim. Aquilo foi o primeiro a ser desenhado, é o que está por baixo de todos, na verdade. Os outros vão sempre ficando por cima. Pronto, esta conversa toda foi mais para alertar para esta história aqui da mudança de tipos e etc. Né? Claro que, neste caso, podiam ter feito tudo com geóvalos e pronto. Agora, como ainda temos tempo, podíamos fazer aqui uma alteração, que era... aqui, a nossa Garland, em vez de ter geovals, poderia ter um outro objeto. E esse outro objeto, vamos chamar Circle, já que é um nome que nem existe. E agora aqui, em vez de criarmos geovals, criamos um G-Circle. G-Circle. E nesse caso até podemos dar ao luxo de pôr só um raio. E podíamos até fazer outra coisa, que era passar logo aqui a cor. E já não precisamos desta complicação aqui. Com isto conseguiríamos simplificar um bocadinho aqui o nosso... Tá, esta era uma hipótese. Ele agora aqui não gosta do circle. Vamos por aqui o circle. E aqui agora indo por aí fora. Pronto, ele não sabe o que é o circle. Vamos ver porque é que ele está a dar o erro aqui e ainda está a dar aqui. Estranho. Bem, aparentemente devia queixar-se primeiro aqui, mas ele não. Só que se queixar aqui. Vamos criar então a classe Circle. Como é que tinha que ser a nossa classe Circle? Circle não vai ser um graphics program, já vamos ver isso. Vai ser... Para já vamos começar por ser um G-Compound. G-Compound. E agora? Quais são os parâmetros que ela tem de ter? Vejam. Onde é que está a ser criado? Está a ser criado aqui. Está a precisar de um raio. E de uma cor. O que é que fazíamos então? Para criar agora o nosso círculo. É parecido ao que tínhamos há bocado. Isto é o código que tínhamos há bocado, não é? Só que... Vamos guardá-lo numa variável temporária, nossa geoval. Falta o nome da variável, o v. E agora? Vou ouvir isto. Outra vez o OV. E aqui outra vez o OV. Não temos XY, mas não precisamos. Porque este nosso objeto, estamos a adicionar o nosso oval, pronto, no 00. Mas é o 00 deste objeto circle. Depois o objeto circle é que aqui vai ser adicionado no sítio que nós quisermos, na nossa janela. Mas aqui é apenas adicionar o oval dentro do nosso objeto círculo. Na verdade, este objeto círculo é muito simples, não é? É apenas uma oval.
que aproveitamos para lhe dar logo uma cor. Agora vamos ver que temos aqui outro problema. Ainda não temos aqui o Random Generator. Para que é que queremos o Random Generator? Estávamos aqui a pôr aleatória, mas não é. A gente não quer aqui a cor aleatória. Aqui a cor é que vem por parâmetro. Pronto, agora já não temos mais problemas. Está claro aqui? Vejam, aqui não há problema, estamos a trabalhar diretamente com a Geoval, não é? Por isso o set fill, o set color, tudo isso funcionou bem. Então, não estou a aguentar o ritmo. De vez em quando começa a destabilizar o sistema. Bom, então aqui temos a criação já de objetos de Circle. Vamos tentar compilar. Qual é o problema? Agora é aqui a mudança de cores. O que nós vamos querer fazer aqui... já apaguei demais. O ideal é fazer isto, né? Para não estar com estas complicações. Portanto, aqui temos aqui o Circle e mudamos a cor e acabou. Agora aqui, o que é que ele não gosta? Esqueci-me de mudar aqui o objeto. E agora aqui não é G-Circle. A outra geneira que está aqui. Circle. Pronto, já temos novamente o programa sem erros de compilação. Estamos lá a recapitular. Já falta pouco para acabar. Agora temos aqui um Draw Garland que tem um array de círculos, em que os círculos são objetos desta nossa nova classe. Muito simplesita, que só tem cá um oval dentro. E agora, adicionamos os círculos à volta. Notem aqui, ficou este código mais simples, porque parte da complicação passou para ali. Portanto, isto foi um passo de melhoria do código. Já não temos que estar aqui a trabalhar com oval e a pôr coisas. Essa oval especial de corrida que a gente quer, na verdade é um circle. E essa parte de mudar a cor da oval passou a estar lá dentro da classe circle. Então, vamos resolver isso depois. Não. Depois, então, ele devolve o array de circle. E é esse array que está a ser tratado aqui. E vejam, há aqui algo bastante subtil, que é o seguinte. Aqui, para pôr a cor, nós usamos o construtor. E então esta cor que vem aqui, fica nesta variável color, aqui deste lado. Fica aqui. E depois usamos o set color, mas é o set color da oval. Que está lá dentro. Certo? Pronto. Resolvemos ali. E aqui já evitamos aquela confusão que havia aqui há pouco de aceder ou não aceder ao set field, etc. Depois aqui em cima já não é a mesma coisa. Se repararem, aqui estamos a pedir ao objeto que está no OBJZ para executar o set color. Mas agora que set color é este? É que este set color é muito fácil de ver, que é o da oval. E este aqui é do quê? É do circle. Porque se repararem, este objeto é OBJs e é uma variável do tipo circle, porque é uma das variáveis do array. Portanto, este é um circle. E agora aqui não está nenhum set color no circle. No entanto, não dá erro. Porquê é que não dá erro? Erro de compilação. Vamos ver que não dá erro de compilação. Eu compilo isto está tudo, no syntax errors. Então vamos executar, para ver o que é que acontece. Já agora, não estamos só aqui. Veja, o Droid está a utilizar, depende da circle, é o que esta seta quer dizer. Temos isto, mas aquela mudança da cor não está a acontecer. Não está a mudar as cores. Não está mesmo, não é dos vossos olhos, é que não está a mudar. Portanto, este set color, que não dá erro de compilação, mas também não faz nada. E porquê é que não faz nada? O que é que ele é? É da circle.
E a gente vem aqui à classe circle e ele não está cá, mas não dá erro. Portanto, se não está cá e não dá erro, é porque está. Alguma coisa. O que é que está? Qual é o set color? Se não é da circle, porque se fosse da circle tinha que estar aqui definido. É porque vem do G-compound. Não há mais hipóteses. Se a gente chama o set color de uma coisa do tipo circle, chegamos aqui à classe circle e não está cá nenhum set color, ou tinha que estar aqui definido, ou tem que vir herdado do G-compound. Tem que ser do extends. Então, se formos ao G-compound, podemos ir ver o que é que lá está. Vamos aqui ao G-compound. E vamos por aqui abaixo. E não aparece aqui no set color. E vamos por aqui, continuamos. Temos aqui outra lista que são os herdados. E set locate também não está cá o set color. E isto acaba e parece que não está lá nenhum set color. É um mistério. Há aqui um truque. É que esta versão que vocês estão a ver da documentação é uma versão simplificada. O que também quer dizer amputada, de certa forma. Há aqui uma opção cá em cima que diz complete. E a outra diz student. Portanto, a student é a versão resumida. A complete é que é completa, que é equivalente à documentação normal da linguagem Java. Portanto, esta student está feita para ser mais simpática, não ter tanta coisa. Mas depois, neste caso, está-nos a esconder a razão porque é que aquele set color, afinal, de onde é que está. Se vamos aqui à complete, é muito parecida, tem aqui mais umas coisas, mas uma coisa que tem é que aqui no final tem isto. Methods inform class GObject, e aqui já está o set color. Portanto, este set color está aqui, mas, e aliás, está aqui, por isso é que não dá erro. Mas então porquê é que não muda a cor? Já que está ali, não dá erro. E está lá, né? Vem do GObject, não é? Herdade, etc. Porquê é que não muda a cor? Porque na verdade ele está a ser aplicado sobre o circle, mas não há nada que o ligue ao objeto OV, ao GOval, que está ali dentro do circle. Porque uma coisa é o objeto circle, por acaso tem lá adicionado um GOval. E o circle até tem um set color que vem herdado e não sei o quê. Mas como nós não o definimos aqui, esse set color não está a fazer o que nos interessa. Não tem nenhuma ligação com aquele GOval. Portanto, nós temos que fazer um set color nosso. Set color. Sim. E agora, temos que aceder ali ao GOval. Para aqueles de vocês que já sabem mais algumas coisas de Java, além do que nós já falámos este ano, agora a única solução seria colocar esta variável GOval aqui em cima, cá fora. Que era para agora também termos acesso a ela aqui. Certo? Mas vamos usar aqui um pequenino truque que a biblioteca nos disponibiliza para evitar isso. Quando nós adicionamos objetos, quer à janela, que é do Graphics Program, quer aqui ao Circle, que é um G-compound, o objeto está lá, guardado também numa lista escondida. Neste caso, numa lista do G-compound. Também foi herdada, que está lá. Como é que nós chegamos a essa lista escondida? Há uns métodos para isso. Como não podia deixar de ser, sempre através dos métodos. Nós vamos aqui ao nosso G-compound e vamos ver os métodos que ele tem. Está aqui uns que são getElement e depois recebe um índice. Portanto, é uma lista escondida dos objetos que estão lá dentro do G-compound. E depois ainda tem outros mais sofisticados, que a gente dá um ponto e ele diz qual é o objeto que está nesse ponto. Mas agora basta-nos este, getElement, num determinado índice. Então nós podemos fazer isto. GOval OV igual a new nada, já é o hábito. GOval igual a this, como é que se chamava? getElement. getElement. Já vamos ter aqui um problema porque a gente sabe que é um oval, mas ele não sabe. Vou fazer isto. Vamos lá, falta uma chaveta ainda. Repare, ele agora queixa-se outra vez. Porquê? Porque o getElement devolve um GObject. Isto é um GOval. Então vamos ter que fazer aqui um truque, que é qual? A gente já sabe que é um GOval. Então vamos fazer isto. GOval.
Aquele mesmo truque do cast que falámos há bocado. Pronto, agora ele dá-nos de facto um GObject, mas nós sabemos que é um GOval, então podemos fazer isto. Porquê que é 0? É porque está numa lista, mas a gente sabe que só tem um, portanto só pode ser aquilo. Só pode ser aquele OV que nós acrescentamos. E agora podemos pedir ao OV setColor. Sim. Porque já chegámos ao OV. Mas vamos ver se isto funciona, porque na verdade eu nunca experimentei isto. Na verdade. Então em cabeça funciona, né? Devia experimentar, não é? Desculpa, Paulo. Experimentei esta Já parte. pode ser a mesma coisa que o J. Isso não funciona para nada. O J é uma maravilha. Por essa parte de você estar à procura da janela para executar o programa. É verdade, mas isto é culpa minha porque isto há uma forma de fazer isto como deve ser. E agora não sei onde é que a janela está. Escolheu adicionar a conta para fazer logo isso. Onde é que está a janela? Não está não. É estranho. Se agora desaparece não há janela lá nenhuma. Não sei que agora aparece. Ah, está aqui. Ali, elementos da reciclagem. Não. Está aqui. Eu sabia que ela estava a algures. Era só para ver se estava. Não, já está a mudar. Não funciona bem. Portanto, faz exatamente o mesmo que fazia há pouco, mas agora com esta classe Circle. A classe Circle, a única coisa que fez foi isto. Criar um oval com as cores e depois aqui, quando foi preciso mudar a cor do oval, aquela complicação de há pouco do cast, agora no fundo está aqui, mas numa dose até mais pequena. Conseguimos ir buscar o objeto GOval, usando este método getElement0, que é o único que ele tem, por isso é que está na posição 0, e a seguir mudamos-lhe a cor. Portanto, vamos lá dentro. O que é que isto significa até em termos mais de linguagem normal? Pedir ao Circle para fazer um setColor é, o que ele faz para isso, é ir ao objeto que tem lá dentro e fazer o setColor desse objeto. Mas nós cá fora chamámos foi, de facto, o setColor de este objeto, que é do tipo Circle. Portanto, este setColor é o setColor aqui do Circle, que nós tivemos que acrescentar. Porque aquele que já estava feito, que nós não sabemos o que é que faz, pelo visto não faz nada que interesse, porque não tem aquela ligação ali com o OV. Portanto, nós tivemos que definir o nosso, que este sim vai lá ao objeto e pinta o objeto. Alguma questão? Em termos de construção, passa sempre as classes ou... Sempre não. Então, se agora fizemos duas. Há uma outra iteração, que se tivéssemos tempo podíamos fazer, que era o quê? Qual era a outra iteração? Outra melhoria que podíamos fazer neste código. Era agora, aqui a nossa Garland, que está a ser feita, lembra-se daquela conversa do início? Ou temos um método que faz o desenho, ou temos logo um objeto que é o desenho. E depois o desenho é feito lá dentro do objeto. Aqui para a Garland estamos a usar a lógica do método que faz o desenho, que é aquele draw Garland. Mas para o Circle estamos a usar a lógica do objeto. É um objeto que faz logo o Circle com a cor. E estamos a usar isso aqui. Aqui fazemos logo um objeto com a cor que queremos. Portanto, é um objeto muito simples, mas pronto, faz logo mais à medida do que queremos. O Garland não está a ser feito neste método. Portanto, uma iteração seguinte é termos um objeto para a Garland. Isso já nos permitiria, aqui, definirmos. Como é que ia ficar? Já agora, muito rapidamente, para ficar pendurado como exercício. Como é que ficaria o run se tivéssemos o objeto para a Garland? Há duas alterações que tínhamos de fazer. Tínhamos de fazer isto. Se tivéssemos um Garland, fazíamos assim, Garland G igual a new Garland. E agora os parâmetros até podemos aproveitar estes. Exceto a posição. Não precisamos da posição para nada. Porque agora fazíamos assim, dz G 200 200. Não vale a pena ter a posição. E agora? Queríamos fazer a animação das cores. Agora a mudança das cores já não era pedido à janela. Agora era pedido à Garland. Ela que tinha que tratar disso. E como é ela que trata, nem precisa dos objetos, porque os objetos já estão lá dentro. Portanto, a versão com o objeto, na verdade, é muito mais elegante. E é esta. Cria um objeto, adiciona ao Garland. E a seguir pedem à Garland para ir mudando as cores. Portanto, esta segunda
A solução é mais... É, na verdade, mais orientada a objetos. A segunda. É mais orientada pelos objetos. Isto agora significava que todo este código que está aqui já desaparece do Graphics Program. Aqui do Drawing, aliás. Passa a estar numa nova classe chamada Garland. Tá? Este desaparecia. Saía daqui e iria numa versão ligeiramente diferente para dentro da classe Garland. O nosso programa principal eram de facto só estas 3 linhas. A nossa classe principal, para assim dizer. A melhor forma será de estruturar as coisas. Chamar aí, não é chamar. Sim, eu vou parar a gravação.